Jesus faz a diferença. Eu e você precisamos fazer a diferença. Em Jesus, nós podemos. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: descendo do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutisse com eles? Alguém da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão, ele começa a espumar e ranger os dentes, fica rijo. Eu pedi aos discípulos teus que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Levaram o menino então. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando está assim? O pai respondeu: desde criança. Muitas vezes esse espírito lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda na minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantando-o, o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Jesus é aquele que faz a diferença. Jesus já fez, faz e fará sempre a diferença. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. No Evangelho de Marcos de hoje, vai nos narrar que Jesus, depois de vir do monte, junto com Pedro, Tiago e João, estava um alvoroço em volta dos discípulos, e ali, por causa desse menino que tinha essa enfermidade, esse demônio, que atrapalhava ele de ser livre, de viver. E o pai levou até os discípulos, aos 9 que tinham ficado, né? Mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Não conseguiram fazer a diferença. E o pai do menino fala para Jesus: os seus discípulos não conseguiram. Aí a gente vai ver que Jesus vai falar uma palavra que é forte. Ele fala assim: até quando tenho que suportar-vos? Às vezes a gente não suporta mais algumas coisas e quer abandonar, né? Às vezes a gente está cansado de muitas coisas e a gente quer abandonar. Jesus faz a diferença porque Ele nunca abandona. Ele nunca abandona. E quando Ele fala: até quando eu tenho que suportar-vos, não é porque Ele está cansado e não quer mais. É porque Ele sabe que Ele precisa ser o suporte por esse tempo, para que Ele seja sempre. Quando a gente fala em suportar, nós logo lembramos daquele negócio: eu não aguento mais, eu vou largar, eu não suporto mais. Mas o suporte é aquele que dá o sustento. O alicerce é o suporte da casa. Jesus é o alicerce, é o que suporta todas as gerações, é o que faz a diferença. E Ele nos chama para fazer a diferença também. Ele chama os discípulos para fazer a diferença também. Ele chama aquele pai para também fazer a diferença. O pai, ele fala para trazer o menino começa a ter a manifestação, a reação ali, e Jesus vai primeiro ele vai se interessar pela pessoa. Ele vai querer perguntar desde quando ele está assim, desde quando ele sofre, desde quando ele é escravizado. E o pai fala: desde criança. Jesus também, ele quer saber desde quando eu e você estamos desse jeito.
Desde quando estamos escravizados? Desde quando estamos sofrendo? Jesus ele olha e vai querer os mínimos detalhes de cada um. Porque Ele quer fazer a diferença para cada um. Quando a gente consegue se interessar por alguém, pelo sofrimento, se colocar no lugar da pessoa, nós fazemos a diferença. Jesus se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar daquele pai, se coloca no lugar daquele menino. Nós também precisamos fazer isso, porque aí nós podemos fazer a diferença, por coisa mínima que seja. Como diz aquela história, que um menino numa praia que estava cheia de estrelas do mar, na areia, naquela noite deu uma maré alta, as estrelas do mar vieram e ficaram enroscadas na areia. E o menino pegava aquelas estrelas do mar e jogava na água, porque as estrelas do mar, se elas ficar fora da água, elas morrem. E uma pessoa passou e viu aquele menino jogando e falou assim: mas menino, você não vai conseguir fazer a diferença porque tem milhares aí. Aí ele pegou uma e falou assim, jogou na água e falou assim: para aquela lá eu fiz a diferença. Nós não podemos fazer diferença para o mundo inteiro. Eu não posso, você não pode. Mas talvez dá para fazer a diferença para uma pessoa. Talvez você consiga fazer a diferença para uma pessoa, porque tenho certeza que uma pessoa já fez a diferença na tua vida. Você nunca mais esqueceu. E aí aquele pai conta a história e fala assim: se o senhor pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós. E Jesus vai questionar ele, vai desafiar ele, vai dizer assim: se pode, tudo é possível para quem crê. Você também balança na fé, né? Eu também balanço. Porque uma coisa é falar da fé, uma coisa é falar que acredita, outra coisa é viver a fé. Jesus chamou aquele homem a viver a fé. Jesus me chama hoje, te chama hoje a viver a fé. Não só falar, porque falar é fácil. Agora quando eu preciso viver, aí é que nós vamos entender. E o homem, ele percebeu que ele tinha fé, mas era minúscula. Porque ele fala assim: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Ou seja, eu tenho fé, mas a minha fé falta. A minha fé falha. Eu tenho fé aqui, mas aqui nem sempre. E não é assim? Às vezes a gente tem fé aqui, mas aqui nem sempre. Mas aqui nem sempre. Mas Jesus vai dizer para ele: tudo é possível para quem crê. E aí Jesus vai falar para aquela enfermidade, para aquele demônio: saia dele e nunca mais volte. E o menino é curado. Eles até pensaram que o menino morreu, mas Jesus pega pela mão e levanta. E depois os discípulos questionam: por que a gente não conseguiu? E aí Jesus vai falar para eles assim: é porque vocês não oraram. Então, vamos finalizar essa reflexão do Evangelho de hoje dizendo assim: tudo é possível para quem acredita, mas não para quem acredita aqui, para quem acredita aqui. Então aumenta, Senhor, a nossa fé, ajuda-nos na nossa falta de fé e ajuda-nos, Senhor, na oração. Oração não faz mal. A oração, se não faz mal, faz bem. E por que oramos tão pouco? Por que rezamos tão pouco? E você, como está na sua oração? Como está na tua fé aqui? E como está na tua oração? Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Porque nós falamos da fé, Senhor, mas nem sempre agimos com ela. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. A fé que vem de Ti. Quero Te pedir, Senhor, por mim e por todas as pessoas que acompanham, por todas as pessoas que vão ver esse vídeo, por todas as pessoas que já fizeram a diferença na minha vida e por todas as pessoas que porventura eu possa ter feito a diferença um dia. Aumenta a nossa fé, Senhor. Fica conosco,
porque nós somos fracos e facilmente nós te abandonamos. Nós abandonamos a fé. O medo nos domina. E estende as suas mãos sobre nós, Senhor. Dai-nos a graça de acreditar. Dai-nos a graça de crer, de confiar e de depender de Ti. Bendito seja o Senhor Jesus, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe, divulgue, ajude a palavra de Deus a correr. Se já se inscreveu no canal, acione o sininho. Se não se inscreveu, se inscreva. Faça parte dessa corrente de evangelização. Deus abençoe a todos.